debilitados. Então, falar um pouco, né, sobre o intestino, que se tornou aí, com tantos estudos, tão importante em nossas vidas, em tantos estudos, né? O porquê que tem se falado tanto de intestino. No intestino tudo acontece, né? E ele tem essa grande membrana, né? A gente pode dizer que o intestino é uma grande membrana que vai permitir ou não a passagem de moléculas de nutrientes, né? E toxinas, bactérias, alimentos íntegros também, quando a gente vê casos de atopias, de hipersensibilidades também alimentares, onde o animal, às vezes, ele defeca pedaços de alimentos. Então, a gente vê que o intestino ele tem uma responsabilidade muito grande, e se ele não estiver bem, ele também não consegue absorver os nutrientes necessários e adequados para um bom funcionamento do nosso organismo. E nessa parte de baixo, eu não sei se vocês conseguem ver a setinha, nós temos o nosso sistema imunológico, macrófagos, placa de Peyer, células dendríticas, cada uma com as suas funções. E quando a gente começa a se perguntar, né, das funções do intestino, elas são muito abrangentes. A gente tem o processo de digestão também, que não ocorre só, a gente tem um processo mecânico no estômago, mas ele tem toda uma responsabilidade no processo digestivo, no processo de absorção dos nutrientes daqueles alimentos que foram ingeridos, na excreção, e mesmo no processo de excreção, ele também tem todo um processo de fermentação e liberação de substâncias que também são importantes para a manutenção da saúde. Na detoxificação, a gente vai ver um pouquinho mais para frente esse processo, como funciona, no sistema imunológico, neurológico e hormonal. A microbiota intestinal normal, e é muito parecida com a dos humanos, tá? Quando a gente quer uma microbiota saudável, a gente tem que ter pelo menos 80% de bactérias boas e 20% ruins. Quando começa a cair as bactérias boas, elas começam a ter uma redução no microbioma intestinal, a gente começa a ter um quadro de desbiose, porque diminuindo, tendo a redução das bactérias boas, a gente tem um aumento automático das bactérias patogênicas. Nessa proporção que ainda está aqui nessa figura, a gente ainda tem saúde. E muitas vezes a gente não identifica porque aquele animal já pode estar apresentando uma desbiose. Não necessariamente ele vai ter um quadro de diarreia. Ele pode estar com as fezes boas, aparentemente, mas de alguma forma aquele organismo já está doente. Aqui no quadro de desbiose, vocês podem ver que a gente já teve uma quebra naquela mucosa que estava ali por cima, protegendo as vilosidades intestinais. E aqui, com a passagem, né, de alimentos ou substâncias, o organismo da gente ele já começa a ativar o sistema de defesa dele. Quais as implicações que são mais frequentes aí quando a gente tem essa perda da seletividade de membrana? A gente pode ter inflamação sistêmica, uma sobrecarga hepática, uma sobrecarga renal, porque também temos o aumento do nível de amônia, doenças autoimunes e um maior risco de septicemia. Entre todos os outros problemas, como obesidade, doenças endócrinas, neurológicas, também vão vir associadas aí a um intestino inflamado. Aqui que eu ia falar para vocês sobre esse aumento da permeabilidade. Como a gente viu nessa figura... Oh, mexi em alguma coisa aqui. Como a gente viu nessa figura, vocês repararam aqui essa perda de seletividade de membrana? Ela está mostrada aqui para vocês, nesse esqueminha, nesse desenho, onde aquele pedacinho que vocês viram ali, já com a perda de seletividade de membrana, é representado nesta figura, que vocês podem ver aqui as tight junctions, que a gente chama. Meu inglês não é muito bom, tá, pessoal? Então, não reparem se eu falar alguma coisa aqui que está desalinhado com o inglês aí de vocês. Aqui a gente tem uma mucosa, a tentação é botar o dedo na tela, tá vendo com o dedo na tela. Aqui a gente tem uma mucosa que está juntinha, né? Então, essa tight junction aqui, ela tá certinha, aqui a gente já tem a perda dela.
Isso daqui vai permitir com que todas essas substâncias ou patógenos, ou até mesmo pelo excesso de medicamentos, às vezes a gente vê, né, muitos colegas usando antibiótico terapia, corticoides, às vezes em excesso, ou até mesmo com tratamento de 10, 20, 30 dias. Aquele tratamento é um protocolo normal. Isso não é porque eu me tornei nutróloga que eu sou contra esse tratamento. Pelo contrário, né, a gente precisa dos tratamentos alopáticos também. Muitas vezes eles se fazem necessários. E o que a gente esquece, eu já tratei muito dessa forma também, é que às vezes a gente passa um probiótico, por exemplo, ali a gente teve aquelas varreduras, né? A gente teve a perda das bactérias boas, mas a gente dá um probiótico uma semana, 10 dias, 30 dias, está tudo resolvido. Só que muitas vezes não é o suficiente para repor toda essa flora intestinal. Então, a gente vai continuar sofrendo com ação de toxinas, partículas de alimentos, se precisar de outras drogas. A gente sempre está dando com uma certa frequência vermífugo, vacinas. Então, tudo isso também afeta a flora intestinal. O estresse, né? Quantos aqui não conhecem tutores que são altamente estressados e o animal está totalmente debilitado, né? Isso realmente faz com que esse animal também viva num desequilíbrio, que animal estressado, não para de latir, ou é um animal mais acuado, né, que fica nervoso, enfim, qual for a sintomatologia que ele tiver, o estresse também pode vir a afetar esse animal. Não sei quantos aqui já ficaram altamente estressados ou receberam alguma notícia e tiveram um quadro de diarreia. Então, não sei se alguém que já teve, eu já passei por isso, de ter uma notícia assim, né, aquela de dar um nervoso tão grande e tive uma crise de diarreia quase que instantânea. É porque todo o nosso sistema realmente está interligado. E nisso, quando a gente começa a ter esses ataques, sejam de qualquer um desses fatores, a gente começa a ter uma inflamação, tá, na mucosa intestinal, que vai abrir essas tight junctions e vai aí começar muitas vezes até por uma intolerância alimentar, alterações do sistema imunológico, alterações neurológicas, porque nós temos um eixo chamado intestino-cérebro, ou cérebro-intestino, que estão diretamente ligados. O intestino, se não estiver bom, ele não emite, ele não envia neurotransmissores para o cérebro, tá? Como, por exemplo, a produção de serotonina. Hoje a gente já tem vários psicólogos e psiquiatras que encaminham pessoas na medicina humana, tá? Que enviam esses pacientes depressivos para consultórios de nutricionistas, porque precisa ajustar a alimentação também. Às vezes aquele paciente ele já é depressivo, ele tem um problema de família instalado, sim, mas ele está com a alimentação também toda irregular. Então, como eu vejo muito isso, eu estudo muito também na área humana, né? Eu vejo a importância da gente trazer isso para os nossos pacientes, porque a relação interhumana deles fica cada vez maior, principalmente com a comida. Por quê? Porque eles têm uma relação muito forte. Nós temos uma relação nutricional muito forte, uma relação com a comida nos prazer, uma sensação de estar tudo bem. E a gente, quem nunca? Tá sentado no sofá, dá um belisquinho ali para o animal comer, né? E aí a gente tem toda essa relação entre tutores e animais com a comida. Então, a comida do seu paciente, muitas vezes, está toda equivocada, né? Quantos aqui já não receberam no consultório? Doutor, por que eu dou um pedacinho até de chocolate? De pão, eu dou uma salsicha, sabe, na hora do almoço. Ele estava comendo, eu já ouvi isso, eu já recebi. Até essa semana passei por isso novamente. Doutora, eu estava dando um bife acebolado para o meu cachorro. Eu falei, não acredito nisso. Aí tem toda aquela explicação, né, do que pode e do que não pode estar dando. E aqui falar um pouquinho dessa síntese de neurotransmissores, né? A gente tem todas essas vesículas sinápticas, fendas sinápticas, tá? Ocorre degradação por enzimas também. E quando a gente tem um quadro de desbiose, vai fazer com que a gente reduza muito os níveis de serotonina, GABA, catecolaminas, acetilcolina e histamina. Então, olha a ligação do intestino com o cérebro.
né? Então, é algo que a gente deve, sim, levar em consideração. Por isso que hoje o assunto modulação intestinal, ou tratar do intestino, ou desbiose, está tão em alta, porque realmente tem toda uma importância, né? Tem toda uma correlação. Inclusive, quando eu trato pacientes neurológicos, eu vejo a diferença quando a gente altera a alimentação e entra com suplementações específicas, inclusive para nutrir o cérebro. O microbioma adequado, ele vai produzir neurotransmissores que vão ter uma grande influência nesse eixo, como que a gente acabou de falar aqui, né? E várias cepas de probióticos, elas apresentam efeitos significativos na síntese de neurotransmissores. E o engraçado é que assim, a gente tem cepas de probióticos específicas para cada doença, né? Quando eu dou aula, eu dou geralmente uma tabela com essas ações desses probióticos. Se é uma ação intestinal para uma desbiose, se às vezes o animal está constipado, se é para uma hipersensibilidade cutânea, se é um problema endócrino. Então, a gente tem como trabalhar no problema neurológico, cepas específicas também. E isso é muito interessante, porque eu consigo uma resposta, um resultado assim, muito mais rápido no tratamento. E realmente eu sou apaixonada por nutrição, não é à toa, é porque a cada atendimento, a cada resultado, eu fico mais encantada ainda com o trabalho de nutrição. E sempre em comum acordo com um colega, sempre trabalhando em conjunto, como eu digo, trabalhando em equipe, né? A gente precisa sempre unir as especialidades, os especialistas, para que a gente possa ter sempre um benefício maior para o nosso paciente. Tá? Aqui é a correlação da desbiose com a sobrecarga hepática. Eu vou falar mais para frente um pouco do tratamento quando a gente faz para o intestino. Eu sempre gosto de fazer um tratamento chamado detox, né? A gente ouve muito, é um termo da modinha, mas é um termo que eu gosto, detoxificação hepática e intestinal e hepática automaticamente. Porque quando a gente tem essa desbiose, né? Aqui a gente está com a parte intestinal, a gente tem aumento da permeabilidade intestinal, a gente tem aqui, olha, ações de bactérias, né? Aumenta aqui, tem o rompimento das tag junctions, a gente começa a ter uma injúria dessa permeabilidade e uma translocação bacterianas ou de toxinas, tá? Que vão ativar fatores genéticos inflamatórios no fígado. E vai fazer aqui a ativação das células de Kupfer, NF-κB, ativação aqui de, não sei se vocês estão vendo a setinha, gente, que eu estou mirando na setinha aqui, que vai ativar TNF-alfa, interleucinas, ou seja, vai ter todo um processo inflamatório no fígado, onde a gente vai ter, no final, uma injúria dos hepatócitos. Então, a gente, quando trata o intestino, a gente já trata o fígado em automático. Até porque, tirando essa sobrecarga intestinal, a gente vai tirar essa sobrecarga hepática também. Então, essa suplementação, ela anda muito uma do lado da outra. E aqui, eu gosto muito de mostrar essa foto, figura de um gatinho. O nosso microbioma e o deles vai depender diretamente do alimento que a gente ingere. Então, quanto mais próximo o alimento for da minha espécie, o ideal, o biologicamente adequado para mim, melhora a resposta imunológica intestinal. Melhora os níveis de bactérias intestinais também eu vou ter. Eu vou ter um microbioma saudável. Por quê? A gente tem os felinos, por exemplo, são estritamente carnívoros. Já pararam para analisar a quantidade de carboidrato que eles ingerem por dia? E há alguns anos, carboidrato para eles de fato não faz bem. E isso não estou aqui para julgar, tá? Determinados tipos de alimento, mas estou falando da característica fisiológica dos felinos. Então, hoje nós temos felinos com sobrecarga hepática, né? Que a lipidose hepática corre muito nos felinos. O carboidrato ele vira açúcar e no que ele vira açúcar ele vira gordura no fígado. Né? Ele se transforma em gordura no fígado.
ele tem uma sobrecarga hepática muito grande. Da sobrecarga renal também, porque um intestino inflamado, como a gente viu, aumenta a amônia também. Então, a gente tem uma dieta muito desequilibrada e seca. E isso acaba prejudicando esses pacientes. Então, a gente acaba tendo um paciente que cada vez mais jovem tem ficado mais doente. Pelo menos eu recebo muito felino, jovem, já felinos com 2 anos de idade com problemas renais, ou com esteatose hepática, que seria lipidose. Né? A gente precisa, com alergias também, problemas cutâneos, a gente precisa dar um pouco mais atenção. Ah, Carol, mas eu fui tentar dar uma dieta base de carne para o felino, ele não aceitou. Realmente, os felinos adultos, eles têm uma dificuldade maior em aceitar qualquer tipo de alimento diferente do que ele está acostumado. Mas a gente pode tentar. Aqui em casa, todos eles, né, mesmo alguns depois de adultos, começaram a comer e a saúde deles melhorou muito. Né? Eram pacientes que se coçavam demais, pacientes, eram os meus mesmo, né? E com a dieta mais natural, mais carnívora, realmente eu vi uma mudança muito grande, inclusive no volume fecal. Como que reduziu as fezes dele e o odor. Então, eu começo a perceber que se eu dou uma dieta biologicamente adequada para o meu paciente, o resultado, a resposta imunológica vai ser muito melhor também. Aqui, um dos vários artigos que eu coloquei sobre a ação de probióticos em saúde de cães. Vai ter Carol, mais ainda, tá? Sobre isso. Oi, pode falar. você prefere que faça as perguntas no final ou o pessoal, se tiver dúvida, pode ir interrompendo ao longo? Pode ir interrompendo. Então, gente, se tiver alguma dúvida, é só desativar o microfone de vocês aí faz a pergunta. Que eu costumo fazer assim nas minhas aulas também, então já não estou acostumada já. Então tá, vou fechar aqui o meu, tá? Tá. E como que a gente começa a fazer a nutrição intestinal? Hoje eu não vim aqui, pessoal, para falar da dieta, de dietoterapia, tá? Mas sim da modulação intestinal com suplementações. Tá? Probióticos, prebióticos, entre outros suplementos que a gente vai ver mais para frente, que cuidam da saúde intestinal e automaticamente de todo o organismo, né? Porque quando a gente mantém o intestino saudável, a gente melhora o organismo como um todo. Aqui a gente tem o que a gente chama de protocolo 4R, que eu também vou mostrar ele com as substâncias que eu utilizo mais para frente. Mas qual que é o procedimento desse protocolo 4R quando eu quero trabalhar o intestino? Eu tenho que fazer aqui uma remoção, relocação, reinoculação e reparação. De quê? De tudo que o intestino precisa. De modo assim bem simples da gente analisar. Então tem que remover o quê? As toxinas. As toxinas que estão ali causando aquele quadro inflamatório. Então, se eu tenho mais bactérias ruins e menos bactérias boas, o que eu tenho que fazer? Eliminar as bactérias ruins, e a gente tem suplementações para isso, né? Inclusive a ação de alguns probióticos, e aumentar as bactérias boas. Só que primeiro eu tenho que remover. Em quanto tempo eu levo para fazer isso? Posso fazer isso em 30 dias, eu posso fazer isso em 60 dias, ou até mais. Eu gosto de fazer num tempo um pouco mais curto, mas respeitando esses protocolos. Depois que eu vou remover, geralmente eu passo 30 dias removendo e fazendo essa limpeza intestinal. E após esse período, eu vou recolocar naquela mucosa intestinal enzimas digestivas. Uma vez eu já ouvi falar da colega, mas às vezes vai estar repondo as enzimas digestivas de forma desnecessária. Eu não vejo desnecessária no momento em que eu estou precisando cuidar e nutrir daquele intestino. Se ele está inflamado, ele não vai estar funcionando da maneira correta. Então, por um período, eu entro com as enzimas digestivas. Geralmente, eu vou escolher, dependendo do quadro do meu paciente, de 60 a 90 dias para estar fazendo uso das enzimas. Tá? Em casos específicos, que aí, lógico, é um outro aulão, né, de hipersensibilidade alimentar, por exemplo, eu tenho pacientes que eles só fazem digestão ideal dos alimentos
na presença de enzimas digestivas. Então, esses são pacientes que eu mantenho para a vida toda. Mas são alguns casos específicos, não são para todos, tá? Isso a gente tem que ver muito o filho ali durante o tratamento. Não é uma receita de bolo, né? Eu vou reinocular as bactérias benéficas e aí eu faço nesse mesmo período junto com as enzimas, onde eu vou estar reinoculando as bactérias boas. E aí o que a gente chama de pool de probióticos, que vocês também vão ver mais para frente, sugestões. E com isso eu vou fazer o quê? A reparação dos enterócitos e colonócitos, que são as células intestinais. Então, fazendo todo esse protocolo, eu consigo ter um intestino limpo, saudável. Ah, Carol, mas faz isso só por 30, 60 dias, 90 dias, está tudo certo, não precisa mais? Não. Lógico, eu não vou ficar removendo bactérias, já é o que eu já tratei. Mas se aquele paciente vai seguir uma dieta alimentar correta, e ele quer, né, o tutor, ele viu que realmente aquele tratamento foi benéfico, ele vai continuar com as bactérias boas e, se for necessário, as enzimas para a vida toda, tá? Alguns protocolos, e que eu vou abordar aqui mais para frente, a gente usa por um período curto. Depois a gente suspende e fica, as bactérias, os probióticos vão ser para a vida toda mesmo, pré e probióticos, tá? Porque quando a gente reinocula, a gente coloca também o probiótico para poder ter aquele alimento benéfico, né, saudável para as bactérias boas. Não adianta só eu repor as bactérias e também não dar o substrato para que elas sobrevivam de forma benéfica no organismo, tá? No intestino. Então, falando um pouquinho de um que eu sou apaixonada e ele é excelente para pacientes que precisam aumentar o sistema imunológico, é o nucleotídeos. O nucleotídeos, ele é produzido a partir do processo de fermentação de uma levedura chamada Saccharomyces cerevisiae. Gente, quando, vamos supor, vai pedir lá para a Carol, você tem um nucleotídeos? Se porventura ela não tiver, pede para colocar a cepa, tá? Que a cepa com certeza ela vai ter, né, Carol? Então, são coisas que eu gosto também de abordar. Então, porque às vezes não vai ter o ativo, ou por estar em falta, ou porque acabou. Geralmente eu passo tanto que às vezes a farmácia fala assim para mim, Carol, você pediu tanto que acabou, estou esperando chegar outro estoque. Então, quando não chega, a gente pede a cepa direta para poder a gente dar continuidade no tratamento, né? Então, porque alguns a gente tem o nome, né, do próprio ativo, assim, um nome comercial, né, que a gente fala. E a gente tem o nome do ativo. Esse, ele tem para vários laboratórios, enfim. E aí, cada um tem o seu laboratório queridinho ou usa a cepa mesmo e tá tudo certo. Mas, no caso desse nucleotídeos, ele vai fortalecer a imunidade, principalmente quando o animal está muito debilitado, tá? Então, eu tenho pacientes com leishmaniose que estão fazendo uso do nucleotídeos até hoje. E é uma coisa que o tratamento é tão pesado, né, da leishmania, que o que a gente às vezes, não digo que esqueça de tratar, mas o que a gente às vezes não consegue ter uma eficiência tão grande por causa do sistema imunológico. Então, a gente precisa fortalecer muito o sistema imunológico de um paciente assim. Aí, para qualquer patologia, câncer, qualquer patologia. Os meus alunos, eles ficam até de saco cheio, que assim, tipo, de novo, né? Ela vai falar de tratar o intestino de novo. Ele tá falando de câncer, vai tratar o intestino. Ele tá falando de, sei lá, hipersensibilidade. Principalmente vai tratar o intestino. Então, eu sou bem chata nas minhas aulas, porque tudo volta para o tratamento básico do intestino, para a gente poder ter uma efetividade nos outros tratamentos. Porque se o meu intestino não está bom, se ele não está absorvendo os nutrientes, como é que ele vai absorver esses ativos? Por isso eu preciso passar por aquele processo também de limpeza intestinal. Eu preciso dar um suporte para que ele volte a funcionar adequadamente. Tem casos de disbiose que eu levei 4 meses para tratar. Não foi algo que aquela diarreia melhorou rápido. Eram diarreias sanguinolentas. Hoje eu procurei até, que eu queria adaptar, colocar mais uma foto, só que eu não consegui achar a do depois, mas umas fezes, mas muito sanguinolentas. E essa até que durou 4 meses, só que eu não consegui achar no celular a foto. Não sei quanto, 5.000 fotos já no celular, eu não ia achar nunca mesmo. Mas eu lembrei desse caso hoje, queria colocar aqui, mas não deu.
mas quem sabe por uma próxima. E ele vai promover também uma proteção e melhorar a integridade daquela barreira, tá? Da mucosa intestinal. E ele vai prevenir que não penetrem bactérias, toxinas, e vai melhorar a resposta imunológica com certeza, tá? Então, ele é aí a indicação para imunidade e saúde intestinal. Eu sempre uso. Aqui a dose usual para filhote, tá? E para adultos. Aqui para filhotes, essa dose é por dia, tá, gente? Não é por quilo. Aqui há um artigo, né, mostrando a ação dele em cães e gatos. Então, é para vocês verem que a certificação deles. Tem o Nutricolin, mas o Nutricolin é um silício. Que aí a gente tem vários no mercado, o Expert, né, Carol? E não sei se só silício orgânico, ácido orsilícico também pode ser utilizado, né? O Nutricolin é o nome que a Galena usa, que é esse fornecedor, e a gente tem também o Expert, que é um silício que é de outro fornecedor. Porque na verdade, gente, assim, é que o veterinário, cada um tem o seu laboratório, né, de preferência, assim como eu tenho meus... Gente, tenham farmacêuticos, né, Carol? Tenham farmacêuticos de estimação, porque, olha, na hora que a gente está na bucha, que a gente fica assim, qual aquele medicamento, não sei, olha, a gente fica meio desesperado, mas esse daqui tem ação do quê mesmo? Eu sei que essa semana, Carol, eu levei 7 dias para fazer um protocolo de um paciente, porque eu estava assim na dúvida do que colocar. Era um paciente que um caso que eu nunca tinha atendido. Então, assim, a gente tem essas dúvidas, sabe? E aí depois deu um clarão, né? Que aí a gente tem muitos ativos no mercado, né? Toda hora sai uma coisa nova. Tem. Não, com certeza, tem muita coisa nova. E assim, eu tenho uma preferência, mas o Expert é tão excelente quanto, tá? Ele realmente, a ação dele é muito boa e é um que você tem disponível aí também, né, Carol? Tenho. Então, assim, pode passar de olho fechado. Só que a gente usa muito, a gente tá, assim, pelo menos eu frequento dermatologista há muitos anos, né? Estou com 40, vou fazer 41 esse ano. Então, assim, sempre nas minhas fórmulas, ela passava o X-Nutriment, que é o X-Pet, né? Não sei se a mulherada que tá aí já ouviu falar, já usa ou já usou, enfim. Se não usou, pode usar, porque ele é ótimo. Não é? Então, e aí a gente acha muito, que como era dermato que passava muito, né, Carol? Então, para pele, para firmeza de pele, mas ele tem muita ação em barreira cutânea e na saúde intestinal também. Então, ele ajuda também nessa recuperação da mucosa. Então, usar um nucleotídeo, por exemplo, com um Expert ou um silício, que seja, você está fazendo uma barreira ali realmente completa, né? Você está unindo um ao outro e colocando as bactérias depois com pool de probióticos. Nossa, tem um protocolo aí para usar para a vida toda para aquele paciente. E ele, aqui é a parte mais farmacêutica, né? É de uma forma mais simples, solúvel em água e prontamente biodisponível quando estabilizado. A gente utiliza aí para barreira cutânea, a imunidade e saúde intestinal também. E a dose de 5 a 8 miligramas por quilo. Mas acho que vocês nem precisam anotar que vai receber o material também, né, Carol? Então, já vão ter essa cola. E aqui o Expert, vou mandar para todo mundo. De colocar, né? Que ele é o silício biologicamente ativo, estabilizado em colágeno. Ainda tem um a mais aí, né? Em colágeno marinho. E que se apresenta como um elemento de extrema importância para a formação e manutenção da matriz extracelular. Ou seja, essencial também aí para barreira cutânea. A gente pode utilizar aqui, né, olha, contra a entrada de agentes nocivos, alterações genéticas, dermatopatias, desidratação, deficiências nutricionais, porque a gente, quando tem deficiência nutricional, é aquilo que eu já falei aqui sobre o intestino, a gente tem essa permeabilidade de membrana que não é legal, então ele vai, é como se fosse selar para que não passasse nada para o intestino. Ele reduz a queda e também contribui para o crescimento saudável dos pelos.
Se está com problema de pele, está com problema intestinal. Eu costumo falar isso. Trata a pele, trata o intestino. Já começa no intestino. E você usa o Expert, nossa, vai ter um resultado fantástico. Porque quando a gente trata o intestino, a gente cuida da saúde intestinal, a gente aumenta a produção de células TREG, que são responsáveis pela produção de ceramidas. Então, olha como desencadeia. E essas células TREG estão aonde? No intestino. Então, quer cuidar de pele? Cuida do intestino. Não adianta a gente só cuidar da pele externa ou dar uma melhorada na alimentação. Só isso não vai resolver. O intestino é um ponto-chave para tratamento de todas as patologias. Todas. Eu cuido de todas as patologias na nutrição, aparece cada uma e eu trato. O intestino é o primeiro. É o que vai primeiro no tratamento, é ele. Coadjuvante no tratamento de dermatopatias, melhor hidratação cutânea, coadjuvante nos processos também de cicatrização de mucosas e dermatites, né? A dose aí para cães e gatos, a mesma também, de 5 a 8 miligramas, é uma dose bem padronizada, né? Acho que até do ex-nutriente humano, o ex-humano. Aqui os paraprobióticos, a gente já começa a entrar aí nas bactérias, né? Eu sou apaixonada por elas e realmente faz todo um diferencial. São fragmentos ativos na forma de lisados proteicos de cepas de probióticos. Eles vão ativar e regular o nosso sistema imunológico. Nosso e deles, porque essa função aí é a mesma para as duas espécies. E na desbiose, a gente tem aumento dos fragmentos de bactérias patogênicas, LPS. E os paraprobióticos são fragmentos das bactérias boas, ou seja, eles vão entrar atuando ali, repopulando aquele intestino com bactérias boas. E isso, consequentemente, tirando toda aquela inflamação, toda aquela injúria intestinal que estava presente ali. Tá? Então, é isso aí, reduzindo a inflamação intestinal, redução de citocinas inflamatórias, uma ação anti-inflamatória potente, porque quando a gente entra com as bactérias, a gente vai ter todo esse cuidado, essa ação anti-inflamatória a nível intestinal, que vai, consequentemente, fazer um reequilíbrio imunológico. É de ação imediata e pode ser associada aos probióticos. Então, olha que maravilha, utilizar ele junto com o probiótico, né? Porque ele vai ter uma ação mais eficaz. Então, se eu estou com um animal com uma diarreia muito severa, entra com paraprobiótico. Já pede lá, liga para Carol. Carol, tá ontem que eu preciso. E a Carol se vira lá, né, Carol? A gente pede o negócio, pede na urgência. Eu ouvi uma voz, alguém ia fazer uma pergunta? Eu ouvi também. Oi, boa noite. Boa noite. É que eu queria saber, assim, boa noite, qual é a diferença do paraprobiótico para o probiótico? Pode falar, Carol. Não, eu posso deixar. Não, pode falar, você tem mais propriedade que eu, porque ela é a farmacêutica. O paraprobiótico, ele é um pedaço da parede da bactéria. O probiótico, ele é a bactéria em si. O paraprobiótico, ele é um lisado, ele é um pedaço dela. É um pedaço bioativo. Entendi. Então, ele tem uma ação mais rápida. O probiótico, quando você administra no animal, são pelo menos 3 meses para você obter uma ação efetiva. O paraprobiótico, com 1 mês, você já vê uma ação efetiva. Ele é mais rápido, a ação é mais rápida. Sim, sim. E aí, por esses casos que eu falei, né? Quando você está com uma urgência ali, né? Uma diarreia um pouco mais severa, você já entra com ele, lógico, associado com todo um tratamento, você tem uma resposta muito mais rápida, muito mais eficaz do que só com probiótico propriamente dito. Mas você pode associar os dois também, né, Carol? E poderia ser usado junto com antibiótico? Então, o ideal é sempre usar depois. Depois que tomar um antibiótico para repor a flora. E nunca junto você pode interferir na ação do antibiótico, tanto o probiótico quanto o paraprobiótico. Ok. A Sonali, ela falou que estava sem áudio, eu tenho uma lidinha ali. Ela perguntou se eu tenho usado simbióticos. Eu não, eu tenho usado só mesmo ou paraprobiótico, ou eu uso em etapas, assim, eu faço muito tratamento meu em etapas.
E aí depois eu entro com o probiótico. Só para complementar, os O probiótico e antibióticos... o prebiótico separado. Desculpa. Não, pode falar. Já acabei. Eu sou faladeira, desculpa. Os Se deixar, a gente antibióticos, fica aqui, ó. eles interferem nessa permeabilidade de membrana e eles alteram todo o equilíbrio da flora intestinal. Aí, assim, é recomendado usar mesmo o probiótico ou paraprobiótico depois que administra os antibióticos para repor essa flora intestinal, para voltar ao equilíbrio. Entendi. Sim. Para ele ficar bem equilibrado. E a resposta é muito boa, né, Carol? É muito boa. A gente já está trabalhando com eles, com bastante veterinários, e a resposta deles é bem boa, tanto para processos inflamatórios, para atopia. E a dose dele é baixa, assim, é porque as pessoas falam, eles são mais caros. Mas a dose dele é baixinha, então não fica tão absurdamente caro. Ele fica um tratamento bem em conta, com um resultado um pouco mais rápido, assim, bem mais rápido que o probiótico. E, gente, assim, quando a gente vê as cepas de probiótico, às vezes a gente se empolga, né? E aí, é engraçado, Carol, que essa semana eu dei aula sobre essa parte imunológica e de probióticos para a turma nova. E aí, não foi para a turma nova, foi uma turma antiga. E aí, a aluna, a colega, depois ela veio no grupo e ela falou assim, Carol, eu montei um tratamento intestinal para o meu paciente. Vê se tá bom. Aí eu olhei e falei, tá excelente, o seu cliente só não vai fazer. Aí ela falou, por que ele não vai aderir ao tratamento? Eu falei, porque isso vai ficar caro. Acho que ela pegou da lista que eu dei, ela pegou quase todas as cepas. Eu falei, não, olha, vamos reduzir, pode usar de 2 a 3 cepas. Então a gente não precisa exagerar, porque senão também fica muito caro. Nem os que vendem, né, comuns, tem tantas cepas assim. A gente pode escolher, e aí foi onde eu direcionei ela nesse protocolo. Aí ele escolheu, o que o animal tem? Ele está com 3 patologias. Eu falei, então tá, qual que está pior? Vamos começar por essa. Né? Então, você usa cepas ali mais específicas para o protocolo de tratamento do seu paciente. E depois você pode mudar as cepas, até chegar nas cepas que você vai fazer para manutenção. Eu gosto de trabalhar dessa forma, porque eu mesclo muito também o protocolo de acordo com a melhora do meu paciente. Vai depender do quadro, da patologia, aquilo que eu falei um pouco antes, vai depender do feeling que eu vou ter com a resposta daquele meu paciente. E de quantas patologias ele tem, né? Eu já peguei cachorro com 5, 6 patologias. Então a gente tem que tratar o que está mais grave e automaticamente as outras vão se reajustando, melhorando, e aí você vai tratando cada uma. O que não dá para eu fazer é passar uma receita enorme para tratar tudo e muitas vezes vai ter interação, não vai ter eficácia. Então, eu prefiro fazer por partes para que eu tenha a adesão do meu cliente ao tratamento, né? Algo que não fique tão caro e que a gente vai fazendo em partes e que ele volte, ele faça o retorno também. Ele veja, nossa, já melhorou bem, né? Agora a gente precisa tratar, mostrar a importância também para o nosso cliente daquele protocolo que está sendo usado e que precisa ser modificado num determinado momento, né? Eu gosto muito de estar fazendo esse acompanhamento ali, dia a dia, com o cliente. Então, aqui a saúde intestinal, a estratégia que eu uso é ajuste alimentar. Eu sempre vou me adequar também à realidade do cliente, porque nem sempre ele vai querer fazer com dieta natural, né? E aí eu procuro colocar uma ração que seja mais adequada. Na saúde intestinal, eu zelo sempre fazer alimentação natural, pelo menos nos primeiros 3 meses, tá? Mostrando para aquele tutor a importância da gente dar uma dieta biologicamente adequada. E no final desses 3 meses, a maioria realmente fica com a alimentação natural. É difícil ter a melhora é tão grande que é difícil ele querer voltar para a ração. Até porque alguns têm uma hipersensibilidade intestinal à ração, seja aos grãos ou algum componente mesmo da composição, né, da ração, e que pode causar uma irritação na mucosa intestinal e faça com que ele tenha umas fezes mais amolecidas. Não sei se quem aqui já teve algum paciente assim, come a ração, as fezes amolecidas. Então, a gente não consegue fazer esse ajuste fino e aí realmente ele tem que fazer alimentação natural, tá? Que é o foco do meu trabalho. Mas nem todo cliente, às vezes,
vai conseguir manter aquela disposição, né, para fazer esse trabalho. Mas eu busco sempre fazer o ajuste alimentar e a suplementação voltada para a saúde intestinal. Quando a gente ajusta ela para a saúde intestinal, a gente vai ter um aumento da imunidade e também buscando sempre fazer detoxificação intestinal e hepática com ação antioxidante. Aqui eu gosto de utilizar o silício, qualquer um desses que a gente apresentou aqui, o nucleotídeos, o Fibregan. Eu acho que eu falo do Fibregan, ele é uma fibra FoodMap. Tem um selo FoodMap. FoodMap não causa gases, né? São alimentos que não causam gases. E essa é uma fibra que não causa gases, tá? Eu já tratei alguns pacientes que eu tinha esse problema deles terem muita formação de gases, mesmo com alimentação natural, que eu tinha que fazer cardápios FoodMap e utilizar essa fibra que é FoodMap. E eu acabei adotando ela como uma fibra mais queridinha dos meus protocolos intestinais. O Dimples, ele é um excelente antioxidante. É uma alternativa ao FOS para quem prescreve FOS e o animal tem gases, ele é uma boa alternativa. O FOS também, né? Então, o Fibregan é uma alternativa para quem usa o FOS e o animal tem gases. Sim, porque sempre que eu dava FOS e esses que apresentavam gases, eu via que era na presença do FOS. Lógico, às vezes com alimento também. Né? E aí, muda para o Fibregan e ainda continua com um pouco de gases. Eu estou vendo que algum alimento ali que está prejudicando. Aí eu já passo para uma dieta FoodMap mais o Fibregan. E é onde eu consigo ter sucesso nesses pacientes, né? E o Dimples, que é um potente antioxidante, ele tem várias funções maravilhosas, inclusive a mulherada de plantão, ele previne cabelo branco, é maravilha. Tratamento de pele também, sabe? Perturbem a Carol, perturbem, peçam para vocês, que vocês vão amar, que eu uso há séculos. E ele é muito bom como ação antioxidante. E ajuda também em todo um processo aí, né, de manutenção da saúde intestinal. E a silimarina também é importante aí para a gente estar utilizando no sistema detox. A glutamina, eu gosto muito de estar utilizando ela para também recuperação da membrana da mucosa intestinal. Enzimas digestivas, a vitamina PQQ, que é um excelente antioxidante também. O ômega 3 e 6, beta-glucanas, eu gosto de utilizar beta-glucana 3, 6, o zinco quelado e o própolis. Esse protocolo aqui é um protocolo que a gente faz para fazer até a manutenção, tá? A gente pode colocar ele, a gente pode começar ele. Deixa eu ver se eu já tenho um tratamento aqui. Não, aqui eu vou falar do Fibregan. Eu vou começar um tratamento com retirando as bactérias ruins, tá? Carol. E isso eu já posso... Oi? Tem alguém falando. Tem pergunta? Eu posso fazer uma pergunta? Ai, Boa noite, não ouvi, desculpa. Pode, que tá baixinho. Eu queria saber se você saberia explicar por que a glutamina não é indicado para paciente oncológico. Então, isso é outro aulão, mas assim, resumindo, é porque eu coloco sempre, exceto pacientes oncológicos, porque ela tem um poder de ação de replicação celular. Então, para pacientes oncológicos, eu não indico. O mecanismo de ação é um pouco mais extenso, mas assim, até para explicar, a gente vai acabar adentrando muito a aula, mas ela tem esse poder de replicação celular. E como a gente já produz de forma endógena, o paciente oncológico eu prefiro deixar sem, eu entro com toda uma parte imunológica, menos a glutamina. Eu não confio em usar a glutamina para paciente oncológico por esse motivo. E para renal? Para renal eu já usei. Mas assim, eu uso muito também para a questão intestinal. Porque você cuidando do intestino, você consegue manter os níveis baixos de amônia também, ureia, reduz, ajuda bastante. Tá bem, obrigada. De nada. Então, agora falar um pouquinho aqui do Fibregan, dessa fibra que eu amo de paixão. Ela é uma fibra prebiótica, ou seja, ela vai ajudar ali também a nutrir essas bactérias que a gente vai estar utilizando no protocolo de tratamento intestinal. É de origem 100% vegetal
e purificada a partir da goma acácia. Ela contém 90% das fibras solúveis, é um processo de produção diferenciado, efeito bifidogênico, reforça a barreira intestinal, que vai ajudar nesse reforço ali das Steig Junctions também, tá? Promovendo efeito anti-inflamatório e auxilia muito, tem uma ação muito eficaz na síndrome do intestino permeável. A dose, geralmente a mesma dose do FOS e do MOS, de 20 a 40 miligramas. Esses dias eu receitei, estava 70 gramas. Me ligaram na hora. Olha, acho que está errado aqui. Eu falei, tá, é miligrama, não é grama. Acontece esses erros de digitação também, né? Aqui é um estudo randomizado também, mostrando a eficácia, tá? Num cão com diarreia. E aqui uma sugestão de fórmula, tá? Do protocolo 4R, onde eu vou ter um protocolo de ataque, que é o que eu sempre faço, e o protocolo de manutenção. Porque esse protocolo 4R, simplificando, é exatamente isso. A gente vai fazer um ataque e uma manutenção, uma limpeza e uma restauração, recuperação da flora intestinal. Então, aqui no protocolo de ataque, eu coloquei uma sugestão da silimarina, fibregan, glutamina e própolis. As enzimas digestivas vai ficar de acordo com a avaliação, né, do veterinário que for fazer o tratamento do paciente, se achar necessário ou não. Ou se pode colocar no segundo momento, pode colocar numa fase de manutenção aí por 60, 90 dias também, tá? E o protocolo de manutenção, eu vou utilizar um silício, nucleotídeos, o Dinclis e o fibregan. Esses eu vou manter para a vida toda. Eu quero manter uma flora intestinal saudável e um animal bem equilibrado. E aqui eu vou associar com um pool de probióticos, tá? Nesse protocolo de ataque, eu entro também com o paraprobiótico. Ou, se a pessoa não quiser usar o paraprobiótico, quiser usar só o probiótico, né? Aí eu espero. Mas aqui na dose de ataque, um paciente com muita diarreia, você já pode entrar com o paraprobiótico já para começar a ter um efeito mais rápido. E aqui, quais são os paraprobióticos, né? Por que eu coloquei ele aqui? Porque aqui já é a sugestão de fórmula deles, tá? Aqui nós temos os biomemps, acidófilos, raninovos, enfim, cada nome que tá mais para palavrão do que para nome. Paracasei, helvéticos, Gasseri, bifidobactéria, esse eu uso muito, e os streptococcus termófilos. Então, nós temos esses biomemps aqui, para probióticos, e na dose de 150 microgramas a 1 miligrama por quilo. Então, realmente é uma dose bem baixinha, pessoal. E a dose máxima aqui, 10 miligramas por animal. Aplicações, imunomodulação, doenças inflamatórias, alergias alimentares, colite, diarreia, H. pylori, dermatite atópica e síndrome do intestino irritável. Eu trouxe para vocês alguns casos clínicos, menos aquele que eu não consegui achar a foto do depois, né? Aqui mostrando para vocês as fezes de um dos meus cães, onde quando a gente altera a alimentação, que, né, geralmente na ração aquelas fezes mais marrons, né? E na alimentação natural a tendência é que, dependendo da cor do alimento que você dê, as fezes vão ficar nesse estado. E eu gosto de trazer essa foto, não só para mostrar que pode mudar a coloração, mas eu sou abordada por muitos colegas que acham que se você der alimentação natural, as fezes vão ficar amolecidas. Não, não fica. De gato, então, fica incrivelmente sequinha, né, com aquele brilho e menorzinha. Por quê? Porque ele vai estar aproveitando ao máximo aquele alimento, que seria a carne, basicamente carne, que biologicamente adequada à espécie dele. Então, as fezes reduzem bem de tamanho e o odor também é bem reduzido. E são fezes escuras porque a carne, né? Geralmente a carne, a gente opta por bastante carne vermelha, então as fezes são mais escurecidas. Mas aqui nós temos um cocô bonitinho, durinho e de alimentação natural. Lógico, gente, se for para dar alimentação natural, sem suplementação, desbalanceada, volta para a ração. Porque aí realmente eu vou ter fezes amolecidas, eu vou ter daqui a um tempo um cachorro doente ou um gato doente, porque ele precisa suplementar. A alimentação natural por si só não
fornece todos os nutrientes adequados, então a gente precisa suplementar. Então, é de suma importância uma suplementação. Por isso, a gente sempre aí buscando um profissional da área para poder estar tratando. Esse daqui foi do meu próprio gatinho, o Onyx. Né? Quando ele tinha 4 meses, eu achei ele na rua, ele veio com as fezes assim, sanguinolentas e amolecidas. Só que eu acabei botando a foto dele, não das fezes durinhas, mas a gente fez um tratamento, tá? E realmente ele tinha feito um tratamento com metronidazol e tinha melhorado, mas depois ele não tinha ficado desestabilizado de novo. E aí, o que a gente fez? A gente fez uma introdução da alimentação natural, porque quando ele veio para mim, a primeira coisa que eu dei para ele foi ração, né? Porque eu não sabia se ele ia aceitar bem e tal, mas ele era esfomeado, acabou aceitando depois a dieta. Mas mesmo assim, eu fui tirando, depois fazendo essa troca, né, de comida, da ração para alimentação natural, gradativa, e fui entrando com glutamina e probióticos. Tá? E como ele era um gatinho de rua, eu preferi estar entrando, eu falei com vocês, acabei preferindo entrar na época com o metronidazol, mas com a ação também de glutamina, probióticos após, tá? Vendo? Após esse período foi feita a introdução com alimentação natural, glutamina e prebióticos. Ele já tem mais ou menos uns 4 anos de idade. Aqui é um paciente meu, da cidade vizinha, que ele já vinha sendo tratado há muito tempo, tá? Esse paciente foi de 2017, e tinha sido feito 3 tratamentos à base de antibiótico. Esses 3 aí, metronidazol, trisulfim e amoxicilina com clavulanato. Ele melhorava, voltava. Melhorava, voltava. E aí, em setembro, ele foi encaminhado para mim, né? E a gente fez uma dieta específica, uma dieta bem leve, com tudo muito cozidinho para poder ajudar na digestibilidade. A dieta específica, glutamina e mais os probióticos. E nesse quadro, Carol, eu usei probiótico também associado com aloe vera, nesse paciente específico. Esse é o floquinho. É assim que ele deixou botar a mão nele. Não botei a mão nele direito, tá? Esse é o floquinho. Não vai com a cara de ninguém, é nesse nível. E conversando com a tutora, qual que é a história do floquinho? Floquinho, ela tinha um canil com vários cães diferentes, que ela vai pegando na rua, tudo separado. Só que na hora de colocar a comida, e lógico, para todo mundo era ração, porque é animais grandes, o floquinho ia lá e comia a ração de cada. Então a gente descobriu que ele tinha uma intolerância à ração. E ele foi o único cão da casa que ficou com alimentação natural. E ela, durante o tratamento, ela percebeu que quando ele conseguia escapar e pegava a ração de alguém, ele tinha a mesma diarreia com sangue. Foi assim que ele chegou para mim. E a gente fez 5 dias após, eu ia pedindo para ela mandar foto para mim. A fezes estava bem assim mesmo. 5 dias após, as fezes já estavam mais durinhas. E 7 dias ela já estava assim, depois equilibrou. Teve alguns outros momentos em que ele voltou a ter umas fezes amolecidas, onde a gente viu que era aquele momento que ele pegava a ração. Então, esse cão, até hoje, ele fica isolado dos outros cães na hora da comida. Eu falei com ela, você vai ter que trocar o seu manejo. A gente também precisa entrar dando uma orientada para o tutor, né? Eu falei, você vai ter que mudar o manejo. O floquinho não vai ficar presente na hora da alimentação dos outros. Prende ele, tranca em casa, faz o que quiser, mas deixa no isolamento. Todo mundo comeu, retira o pote, porque ela não retirava. Então, quando sobrava comida, o cuidador às vezes soltava o floquinho ia lá e pegava a ração, né? E às vezes ração, aqueles flocos até, aqueles croquetes maiores, né? Que não era nem para ele, mas enfim, ele pegava. Muito puloso. E aí depois ele nunca mais manteve as fezes desse formato aqui de 7 dias para o resto. Até hoje ele está bem, ela manda notícias, então ele nunca mais teve nada. Ele realmente tinha uma hipersensibilidade ali à ração, né? Algum componente da ração, porque com a dieta natural e esse tratamento até hoje, ele realmente está muito bem. Então aqui, ó, para vocês verem ele comendo, né, ó, a comidinha, a diarreia como era bem sanguinolenta.
E como tá aqui, ó, como tá hoje, tá aqui, ó, essas fezezinhas. Aqui eu trouxe vários artigos para vocês se divertirem aí, vai chegar um finalzão de semana, para vocês lerem a influência, né, tanto da dieta como a associação com o uso de probióticos, de prebióticos. Aqui, animais que fazem dieta com alimentação BARF, que é com a comida, carne crua. Aqui também de Enterococcus faecium, no sistema imunológico de cães. Aplicação também aí, olha, de Enterococcus faecium, lactobacillus na microflora intestinal, enteropatias, um monte de artigos, tudo sobre o uso de montimorilonita também, que ajuda muito nessa absorção de toxinas. E aqui a parte final aí para vocês, né? Meu cartão virtual, meu e-book de petiscos saudáveis e a responsável por fazer as minhas artes, que eu sempre lembro dela com muito carinho. Dúvidas? Abrir aqui o microfone. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Oi, gente. Eu mandei para vocês, tem alguém aqui? Eu mandei para vocês, fui mandando ao longo a aula para vocês. Aí também aproveitei e mandei o trabalhinho dos nossos paraprobióticos, que aí lá no trabalhinho está descrevendo detalhadamente as cepas, então vocês podem escolher 1, 2, às vezes 4 cepas, não precisam colocar todas as cepas. Sim, sim. Né, Porque às vezes vai colocar todas as cepas, né, Carol? O cliente não vai querer fazer. E aí eu fui mandando para vocês. Oi, doutora. Tá, então desses paraprobióticos. Oi, Ivan. Então, desses paraprobióticos, o ideal é escolher de 2 a 3 cepas para a gente iniciar o tratamento. E aí depois faz a manutenção. A gente tem sim. 2, 4, 6, 7 cepas disponíveis no mercado. E aí elas têm ações diferentes. Tem uma que é anti-alérgico, anti-inflamatório, outra que é para aumentar a imunidade, outra que é só anti-alérgico. Aí você vai casar eles de acordo com a sua necessidade. Entendi. Que nem eu tinha falado ali de você. Lembra quando eu falei que teve uma aluna que ela colocou várias cepas? Então, a gente tem as ações, a gente tem tabelas sobre isso. Isso é uma coisa que você pode pedir para a Carol. Vocês agora podem perturbar a Carol, né? A minha xará, pedindo a lista com as cepas e as funções. Elas têm funções específicas para dermatites, para... eu vejo até que geralmente tem a tabela até de humanos, que eu tenho também de humanos. Tem para vaginite, tem para quem tem intolerância à lactose. Tem várias funções para quem está com quadro de respiratório, endócrino. Então, você pode direcionar as cepas para o tratamento que você vai precisar usar. Então, se você tem uma endocrinopatia no seu paciente, você pode utilizar aquelas cepas também específicas para endócrino e para desbiose, né? Essa imunidade. É sempre legal estar utilizando em conjunto. Mas não precisa usar 4, 5, 6 cepas, não precisa. Assim, eu gosto de utilizar muito 3, 4 no máximo. Bem específicas mesmo, né? Pode começar com a dose mínima. Eu gosto muito de... E depois aumentando gradativo. Entendi. É porque eu gosto de usar muito para paciente renal com aumento da ureia e que às vezes a creatinina não acompanha. E aí eu vi que algumas têm ação anti-inflamatórias, que seria interessante, né? Usar também. Sim, tem. Muito interessante. Mas eu sou apaixonada. Eu sou, assim, apaixonada por probióticos, pelos paraprobióticos, por nutrição em geral. Os paraprobióticos é o que tem mais de moderno, assim, na leva de probióticos. É o mais atual, né, que a gente tem aí. A gente já está utilizando para animais, né, Carol? A nossa medicina não está ficando para trás, não. A gente está trazendo tudo que tem, assim, de mais eficaz, de mais novo no mercado. Tanto a Carol, eu também vou muito congresso em humanos, sabe? A Carol também frequenta tudo, né, Carol? Porque a gente tem que se atualizar. Então, o que já está saindo lá para humanos, a gente já está verificando, tem estudo em cães, em gatos, o que a gente pode utilizar para poder estar
mexendo em protocolos aí de forma mais eficaz para os nossos pacientes, né? Isso é que é interessante, você poder levar toda essa modernidade e a um custo-benefício que é bom para o tutor, não é nada que seja tão oneroso assim, a ponto dele não fazer o tratamento. A não ser que você passe uma receita realmente milionária com não sei quantos ativos que não se faz necessário, né? Se eu for médico também pegar a receita gigante, eu não vou aderir àquele tratamento. Então, eu prefiro um protocolo que seja um pouco mais enxuto, em que eu faço um ataque primeiro para aquela patologia, para aquele quadro, e aí depois eu vou entrando nas manutenções, né? Onde eu vou conseguir adesão muito melhor do meu cliente. Principalmente em momentos agora de crise também, né? E eles não são de geladeira e não precisam de cápsula entérica. Ai, que é a melhor coisa que tem. Show. Eu adoro. Ajuda. Eu sempre perguntava, é de geladeira? Não, ai, que bom, graças a Deus. E eu, quando eu tinha que tomar probiótico, tinha que levar para viajar, gente. Viagem de 4 horas. Falei, como é que leva? Levar embaladinho? Haja paciência. Aí o probiótico às vezes ficava, né? Não dava certo o tratamento. Então, a melhor opção mesmo foi essa leva aí tanto dos paraprobióticos como dos probióticos, que não precisam ir à geladeira, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu abrir meu vídeo aqui. Hey. Quem quiser abrir o vídeo para a gente tirar uma foto. Fazer um print, adoro. Ai, Senhor. Deixa eu botar Eu estava falando no grupo, eu era a mais tímida da minha turma, meu Deus. Olha que a pessoa se tornou. Oi, gente. Olá a todos, boa noite. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, né? Nesse noitão aí de... Hoje é quarta, né? Eu queria botar todo mundo aqui. Como é que eu boto E todo hoje, mundo? Carol, só Jesus na causa. Hoje tinha um aulão bônus para minha turma. Aí eu tô aqui, olha só o nível, tá? Da pessoa que é sem noção de tempo e espaço. Eu tô aqui, ó, com outro notebook ligado também no Zoom. Porque a aula bônus eu não preciso estar presente, né? Lógico que eu gosto de dar uma assistida. Mas eu falei, não, vocês vão assistindo a aula dele lá, mas tem aluno que está aqui para ouvir. Eu queria agradecer a participação de todos vocês. Agradecer a Carol por ter aceitado o nosso convite. Qualquer dúvida, eu já fui mandando para vocês. Se alguém não recebeu depois, entre em contato com a gente. E espero que a gente tenha contribuído, ajudado aí vocês. A próxima é dia 3/6, o próximo webinar. E aí a gente vai fazer com o Luiz, dia 3/6, vai ser com o Luiz, a gente já está fechando o tema, que vai ser surpresa, né, Dani? Não é? Não, brincadeira, a gente está fechando 2 temas vai ser ótimo com ele, mas vai ser muito legal também. A gente vai trazer mais nutracêutico aí. Ah, sacanagem, a gente é uma surpresa, né? Porque ele tem que me ajudar, né? O Luiz tem que me ajudar. Não, mas ele é ótimo, né? Eu não aguento. Aquele dia que eu estive lá em São Paulo, eu falei com vocês, eu mal falei oi com ele assim, mas você sumiu igual um passarinho, só pousou lá, falou com todo mundo, mal cumprimentou e foi embora. Aí é porque eu tinha um outro evento para ir. Dani, como é que eu coloco todo mundo na tela? Eu acho que não dá. Eu tô tentando ver como é que faz também. Peraí. Eu acho que eu tô tentando colocar aqui, mas não tô conseguindo. Será que de repente não tem que printar uma tela por vez e depois junta? Não sei. Eu printei tela por tela, mas não tô conseguindo colocar todo mundo junto. Então, sabe o que você faz? No finalzinho da tela, na barrinha dela, você puxa ela para ela abrir. Tá. Ela vai abrir todo mundo. A minha eu acabei de fazer aqui. Consegui isso. Eu não tô conseguindo, não. Tem gente com coisa fechada ainda, ó. Sonalita, tu desativa essa sua câmera, Sonalita. Colega, tem intimidade, dá dinheiro, mas dá intimidade, né? Doutora Rosali também.
Doutora Luciana. Rafael, meu sócio, tá vendo? Ó, nada nem pra mostrar a cara ali. Deve estar com barba, só pode. Semana passada ela estava de pijama, então deve estar de pijama. Não tem problema, a gente aceita. Gente, mais uma vez, obrigada. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Carol, pelo curso. A gente está à disposição. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato comigo, com a Dani. A gente é bem disponível e a gente tem todos os ativos, como a Carol falou, só no Tricolink agora a gente está sem, mas tem o Expert, se vocês precisarem. E Sim, muito que obrigada. substitui tão perfeitamente quanto, né? Obrigada, eu adorei, muito obrigada. Gosto de estar junto com vocês Foi ótimo. virtualmente. Obrigada. Logo estaremos pessoalmente juntos. Com certeza, com certeza. Um beijo, boa noite, fiquem bem. Beijo. Beijo. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Bom, adorei.